Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira. A Associação Comercial de Santos promoveu hoje o evento Oportunidades de Negócios Brasil e China Panorama 2025. O objetivo foi reforçar as relações comerciais entre os dois países e discutir as oportunidades de parcerias estratégicas para o futuro. A programação contou com 4 painéis e reuniu especialistas e representantes de instituições que apresentaram as principais tendências de mercado e os caminhos para um crescimento mútuo. Eu acho que toda vez que a gente para fazer um evento, para falar sobre oportunidades do Brasil com o mercado internacional, o principal objetivo tem que ser desmistificar. Tirar o medo do brasileiro de que o mercado internacional é só para os grandes. Claro que quando a gente fala de números brutos, a gente vai falar dos grandes exportadores. Mas se a gente falar da diversidade que a gente tem nos setores de trabalho no Brasil hoje, a gente tem muita empresa média que está descobrindo o mercado internacional como opção de crescimento e como opção para eles próprios de desenvolvimento da empresa, né? Então, a cada evento que a gente faz, nosso principal objetivo é esse: tirar o medo das empresas, entender que muitas das vezes é mais fácil acessar o mercado internacional para vender ou para comprar do que até mesmo vender para o Brasil inteiro. A SESC sempre tem grandes parceiros e a Câmara Chinesa, sem dúvida, talvez seja um dos mais frequentes aqui. Esse é o nosso terceiro evento e se nós formos verificar o histórico, nós temos aí vários negócios gerados para os nossos associados e em momentos como esse que nós temos a economia mundial conturbada, é sempre importante ouvir o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China, né? Responde por 25% das nossas importações, 32% então das nossas exportações. Então é sempre importante ouvir que horizonte nós devemos explorar ou visualizar. E o que nós vemos aqui é que esse momento em que nós temos aí uma nova realidade na economia mundial, com várias declarações do presidente Trump, nós estamos observando que na realidade deverá ser um período de grandes oportunidades para o Brasil. E a Câmara Chinesa acaba carregando essas oportunidades, facilitando a introdução aí com esse grande parceiro que é a China. Uma iniciativa que reforça a expectativa de bons negócios entre os dois países. Eu acredito que a perspectiva para o Brasil entre a relação Brasil-China, ela é crescente, positivamente crescente. A China tem nos visto como parceiro estratégico há muitos anos, tem olhado para a América Latina com um olhar muito carinhoso de um grande comércio para ela. E o Brasil é o principal parceiro aqui, é o principal país, é o líder da América Latina, então esse é o nosso papel, né? Se a gente souber trabalhar bem essa relação entre Brasil, entre China, e inclusive o conflito entre China e Estados Unidos, a gente tende a ganhar dos dois lados, com os nossos dois parceiros econômicos. E o Brasil sempre soube fazer isso muito bem. Nós não somos diplomaticamente muito problemáticos, nós temos uma tendência a ser mais pacificadores. Então a gente vai conseguir lidar muito bem com os dois lados e conseguir tirar de cada oportunidade, assim como foi feito em 2018, bons resultados para o mercado brasileiro. Tem feito muito calor nos últimos dias, mas não é só a saúde das pessoas que está sendo afetada. A produção de alimentos também tem sido prejudicada. Veja na reportagem. O calor extremo deste verão não atinge só o ser humano e animais. As altas temperaturas têm consequência direta na produção e venda de hortaliças. Os produtores têm notado os impactos, especialmente no cultivo de algumas folhagens. No caso dos vegetais, as altas temperaturas vêm causando vários transtornos. No Instituto Federal Fluminense, a coordenadora Raquel, responsável pela horta da unidade de ensino no subdistrito de Guarulhos, em Campos, afirma que a plantação foi devastada pelo calor. A gente nunca teve uma horta tão vazia de verduras. Há 2 meses até a gente plantou cenoura, plantamos salsa e pela primeira vez não nasceu nada. Você pode olhar para alguns canteiros que estão bem vazios por causa do calor extremo. Porque antes chovia, às vezes no final de semana, que é dia que a gente não está aqui para poder molhar, mas dessa vez nem nos finais de semana nós temos chuva. Raquel destaca que o calorão é natural para a época, mas esse ano está sendo atípico. A baixa umidade, a escassez ou a quantidade insuficiente de chuva diminui consideravelmente a produção de hortaliças.
A rúcula, por exemplo, a gente sempre teve nesse período e é a primeira vez que a gente não conseguiu que elas crescessem, né? Esta engenheira agrônoma explica que o calor intenso é nada propenso para as hortas e que o solo é prejudicado com as altas temperaturas. O solo também é prejudicado porque o solo é o reservatório de água das plantas, né? E para a planta poder lidar com essas situações, né, de altas temperaturas, ela aumenta a sua taxa transpiratória. E para essa taxa transpiratória, para esse fluxo de água ocorrer, precisa que esse reservatório seja completo, né? Que tenha água no solo. Só que os solos, principalmente os solos expostos, eles vão ter uma tendência a perder mais água por evaporação. Uma outra característica é que a maioria das hortaliças tem um sistema radicular muito raso e elas não conseguem explorar o solo em profundidade. Então essa água das camadas superficiais, elas são perdidas rapidamente e as plantas podem entrar também num processo de estresse hídrico. A temperatura é o fator climático que mais influencia no cultivo das hortaliças. Existem as originárias de clima quente e de clima frio. Isso faz com que essas plantas tenham adaptações diferenciadas em cada região. Essa classificação da exigência por temperatura é muito importante para a gente poder fazer o planejamento de qual hortaliça é mais adequada a cultivar em cada região que se vai trabalhar. Segundo o Ministério da Agricultura, os danos causados pelo calor em hortaliças são queimaduras nas folhas, murchamento e amarelamento das folhas, crescimento sem flores, infestação de pragas, como a mosca branca. A fotossíntese se torna menos eficiente, causando mudanças na composição das espécies. Para que a produção da horta seja contínua, é importante um planejamento anual. Se você vai trabalhar numa região muito quente, por exemplo, e deseja produzir alguma hortaliça que tem uma exigência por temperaturas que não ocorrem, mais baixas e que não ocorrem nessas regiões, você não vai conseguir atingir a produção. Às vezes essa temperatura mais baixa, ela é necessária exatamente para produzir o órgão que é comercializado. Por exemplo, é uma temperatura mais baixa para induzir a floração, que é o que acontece com couve-flor. Então, se a gente não atinge na região essa faixa de temperatura, você não tem a floração e aí você não tem como ter o produto para comercialização. Então, isso é muito importante, conhecer o clima da região e a exigência da cultura. A coordenadora informa que no IFE o local é cuidado pelos professores e alunos, mas que neste período de verão a horta geralmente tende a sofrer mais. Está tão quente que até os alunos não estão conseguindo desenvolver os projetos aqui na horta. Então está meio paralisado, aguardando as chuvas. A especialista afirma que as hortaliças são mais afetadas neste período de calor porque há uma evaporação maior de água, o que demanda que elas sejam regadas mais vezes. Locais que têm o solo coberto amenizam a radiação do sol e reduz a perda de água no solo. Ela também dá dicas importantes. A primeira dica é saber se a hortaliça que você pretende cultivar, ela tem condições de ser cultivada no clima que você está trabalhando. Então, fazendo essa escolha adequada, você pode ver também que se dentro desse grupo de hortaliças você tem cultivares que sejam mais tolerantes a altas temperaturas. Uma outra questão também do planejamento é garantir que esse solo ele tenha sempre a sua reserva de água. Então, além da questão da irrigação, de fazer o fornecimento adequado de água, proteger esse solo para que ele não perca água. Então, uma boa dica é você manter o solo coberto. Pode ser com palhada, né, com material ou outras plantas rasteiras, que aí você evita a evaporação da água, mantém a retenção dessa água no solo e evita oscilações de temperatura também. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.